de volta com o programa Mais Saúde. Nosso programa hoje super ao vivo para você tirar suas dúvidas aqui sobre esse tema, né? Que virou uma febre, vamos dizer assim, literalmente, né, doutor Américo? Na questão da dengue, zika e também da febre chikungunya. Porque todo mundo sabe que está afetando a nossa rotina, muitas pessoas já estão com notificações graves, notificações mais brandas. O São João del Rei, né, pelo que eu recebi também de algumas pessoas, como o Jean Vilela, que trabalha aqui na Secretaria Ligada às Endemias, falou que em São Del Rei nós não temos nenhum caso e também eles estão cuidando, né, para que isso ainda não chegue à nossa cidade, né, estão tentando fazer o melhor trabalho possível nesse sentido. Então, doutora Américo aqui em ótima companhia, não esqueci de falar, doutora Américo Calçavaro, que é infectologista aqui na cidade de São João del Rei e também tem mestrado nessa área da dengue, foi uma grata surpresa, mencionou aqui nos bastidores pra gente. A gente terminou o bloco anterior, Américo, falando um pouco sobre as diferenças entre cada uma dessas doenças, né? E agora nesse bloco eu acho que é interessante a gente dar prioridade sobre a zika e também essa epidemia de microcefalia, que o senhor vai explicar pra gente melhor os termos corretos, né? Sobre essa questão que também tem preocupado muito, né, a todos nós. Vamos começar então com uma pergunta que eu recebi do pessoal de casa, só para a gente fazer a transição sobre dengue e zika, que é do Felipe Tenang, que é um querido nosso, já esteve aqui no nosso programa também, nosso convidado. Ele quer saber o seguinte, doutora Américo, por que a dengue chegou a esse patamar no nosso país? E mesmo com a medicina tão avançada como nós temos hoje em dia, será que um dia nós vamos conseguir combater a dengue? Então, na verdade, o que acontece é exatamente a dificuldade de controle do vetor, né? Ou seja, você tem aí inúmeros fatores que são favoráveis à proliferação do mosquito, do Aedes aegypti. Então, você tem locais que são locais, por exemplo, locais de despejo de lixo, pneus, né? Mesmo nas residências. Então, o controle do vetor é muito difícil. Todas as medidas que foram lançadas pelo Programa Nacional de Controle da Dengue, ou seja, você jogar larvicida, né? Você fazer aquela pesquisa que os agentes de saúde vão nas casas, fazer uma avaliação da sua residência, né? Às vezes você tem terrenos fechados, baldios fechados, em que os agentes de saúde não conseguem entrar, e agora foi liberada uma situação em que eles podem, inclusive, estar penetrando, adentrando a esses terrenos para poder fazer uma avaliação, né? Se há risco dali. As pessoas têm que cuidar das suas residências, então o controle do vetor é muito difícil, né? Mesmo as medidas, por exemplo, de bloqueio, por exemplo, quando você tem uma epidemia num local, onde você vai fazer, então, ações de bloqueio como a fumigação, né? Que é aquela nebulização com aquele fumacê que a gente fala, que é aquele carro que passa nas ruas, jogando, né, um inseticida que é inócuo, não é tóxico para o ser humano, mas ele acaba diminuindo a população de mosquito. Então, isso tudo vai gerar uma condição de diminuição, mas acabar com o mosquito a gente não consegue, né? Dada a sua capacidade de reprodução, dada a capacidade de permanência do ovo no ambiente, né? A gente sabe que o ovo do Aedes aegypti pode durar até 1 ano sem água. Existe relato de ovo que durou 1000 dias sem água. E, às vezes, ovos que permaneceram viáveis em temperaturas extremas, de frio, de calor. Então, a adaptação do mosquito ao meio ambiente hoje é muito grande, né? A gente achava que, por exemplo, a gente conversou sobre isso, ele só conseguia sobreviver em água bonitinha, paradinha, clarinha, limpa. Hoje não, já se encontra larva de Aedes aegypti em barris, por exemplo, de construção civil, onde tem cal, cimento, aquela confusão, tem larva de mosquito ali. Então, o mosquito é altamente adaptável e resistente às condições que vão se impondo a ele de adversidade, né? Agora, o que está se colocando, assim, o maior trabalho para acabar com a dengue, não com o mosquito, mas com a dengue, é a vacinação, né? Temos aí uma vacina que já foi disponibilizada no mercado, é uma vacina que, inclusive, tem pesquisadores brasileiros que trabalharam para ela ser eficiente, para ser produzida, né? Existe uma relação da vacina que ela tem uma proteção em média, em torno de 65% dos casos, protege contra os 4 tipos do vírus, né? É uma maneira da gente conseguir acabar com o problema, né? Então, como acabamos, por exemplo, com a poliomielite, como acabamos, por exemplo, faltou a doença aqui, mas a gente sabe que algumas doenças foram erradicadas através de vacinação, né? Então, a gente tem hoje essa condição de trabalho. E a questão mesmo da educação, igual a gente mencionou, esse trabalho, né, das pessoas ligadas à dengue, e não só, né,
a saúde pública é um trabalho de todos nós, né? Não adianta nada, a minha casa está muito bem se eu não tenho confiança no que o meu vizinho está fazendo do lado, né? Se ele está lá, de certa forma, dando morada ao próprio hospedeiro da minha doença, né? Tem uma brincadeira aqui com a palavra, né? Eu quero dar um super abraço, mandar um super abraço para Edmilson, ele está mandando um super abraço para você também, elogiando muito o seu trabalho, ele é lá do Bonfim, é isso mesmo? Senhor dos Montes, desculpa, a produção está me corrigindo aqui pelo ponto. Falou que tá uma super audiência lá, que tá todo mundo ligado no canal 11 para tirar todas as dúvidas sobre essas 3 doenças, né, que têm causado arrepios em todos nós, né? Vamos falar um pouco então do Zika vírus, né? Vamos falar dele. A gente sabe que essa associação, né, entre o vírus Zika com a má formação no cérebro dos bebês, a microcefalia, vamos colocar assim, já é uma confirmação, né? Já é um dado, não sei se é o termo correto, mas o senhor vai explicar melhor. Então, qual seria a causa dessa associação entre a contaminação pelo vírus e a má formação cerebral? Por que isso acontece? Então, o que a gente tem visto, né, alguns pesquisadores estão um pouco ainda reticentes nessa confirmação, ou seja, nessa associação exata, direta entre a microcefalia e o Zika vírus. Embora os dados evidentes venham cada vez mais corroborando e reforçando essa tese de que isso está acontecendo. Então, a gestante, né, independentemente do tempo de gestação, se ela se contaminar, contrair o Zika vírus, a doença Zika, ela então pode desenvolver um problema chamado de microcefalia. Por que acontece? Porque o Zika tem a capacidade de atravessar a placenta, né, a barreira placentária, e se estabelecer no tecido nervoso da criança, do feto, né, no cérebro da criança. Hoje a gente nem está falando mais em microcefalia, está se falando em uma síndrome neurológica ligada ao Zika, porque a gente já observou, os pesquisadores já observaram, que além da microcefalia, ele tem provocado aumento do número de Guillain-Barré, que é uma doença neurológica em que você tem uma fraqueza muscular ascendente, que vai comprometendo os membros inferiores das pernas até chegar na parte respiratória, que é uma doença grave. Observaram também no cérebro dessas crianças um aumento do ventrículo. O ventrículo é uma cavidade que a gente tem no cérebro onde circula líquido, líquor, né? Então a ventriculomegalia também é uma outra anomalia que eles observaram, né? Alterações de visão, a catarata congênita, então muita coisa está relacionada ao Zika vírus. Esse é um fator que nos preocupa. A doença por si só, numa pessoa normal, que é imunocompetente, uma pessoa que não é gestante, uma mulher, não tem problema, né? Agora, na gestante se tornou um problema de saúde pública mundial, porque você imagina toda a situação, né, todo o caos que vai se causar, né, com uma situação dessa de epidemia, agora no Brasil, em outros países também, Venezuela, na Polinésia Francesa, no México. Então, assim, de Zika vírus e essa situação que está sendo descrita primeiramente no Brasil. O Brasil foi o primeiro descritor dos casos de microcefalia em crianças, associando isso nesse momento à epidemia de Zika vírus no país. Certo, doutor Américo. E o pessoal nas ruas quis também saber um pouco sobre esse tema. O estudante Marcos Paulo, ele fez sua pergunta também. Bom, eu queria saber se já foi comprovada a relação da microcefalia com o Zika vírus e quais os outros problemas ele pode transmitir para a gestante e para o bebê. Então, doutor Américo, quais outros problemas, né? A mãe pode ter algum problema mais grave por conta do Zika, sendo que ela está gestacionando, ou o bebê que vai ser mesmo, digamos assim, é aquele que vai ter mais problemas, né, com o Zika? Na verdade, não há problema com relação à mãe, né? A pessoa. O problema maior é realmente a transmissão via placentária, né? E o comprometimento do feto em relação à microcefalia. Essa microcefalia ela é causada, pelo que tem se visto, por uma ação direta do vírus na célula nervosa, no neurônio, nós chamamos assim, né? Então, é como se ele fosse tóxico, como se ele fosse letal para essa célula, e essa célula, então, ela morresse, né? Ela não se desenvolvesse, causando uma diminuição, então, do cérebro, né, da criança e, por consequência, o tamanho da diminuição da cabeça da criança, que nós chamamos de microcefalia. Essa microcefalia ligada à Zika, ela é grave, porque tem mostrado, né, que essa lesão neuronal ela é muito severa. Então, realmente, a criança ela nasce com diversas sequelas neurológicas. Agora, na mãe, não nas pessoas normais que não estão em gestação, não tem nenhum problema. E os problemas, como ele mencionou lá,
enquanto ao bebê, estão relacionados a todos esses problemas que você disse, essas doenças neurológicas. Eu posso dizer assim? Exatamente. Que a criança pode ter, não só a microcefalia, mas todo um quadro preocupante de outros problemas. Sim. Que o nosso país, como nós bem sabemos, vai ter uma certa dificuldade também de lidar. É uma questão muito séria de saúde e também cultural, social, não é isso mesmo, Sim. doutora Américo? É um problema de saúde pública mesmo, né? Nacional e mundial, grave, né? Porque a gente sabe todo o impacto que isso vai causar ao longo do tempo, né? Para que essas crianças sejam restabelecidas na sua condição, uma condição de vida adequada, né? Por outro lado, em relação ao que nós falamos, o comprometimento de pessoas saudáveis que pegam Zika, que é a incidência da síndrome de Guillain-Barré, né? Que é uma síndrome neurológica e que tem se observado já há descrição do aumento de número de casos dessa síndrome no Brasil, na Venezuela e em outros países. Ou seja, estão notando também, em países que tiveram epidemia de Zika, o aumento da incidência de Guillain-Barré. Começaram a associar, então, já também uma associação entre essa síndrome e a presença do Zika vírus. Certo, doutora Américo, a gente vai ter que fazer um intervalo, a gente tem muitas outras perguntas para fazer, a gente vai responder todas sim. A gente vai para um pequeno intervalo, se você ainda quer participar, dá tempo, 3372-3720 ou nos mande uma mensagem no WhatsApp, 99972-1640. A gente vai para o intervalo e voltamos já.